do fundo das cavernas abissais da arcaicamente nefasta cidade de Innsmouth, dos confins assombrosos e negros de Arkham, sob a noite infernal que era engolida pelos odores de incenso e putrefação. Nos cantos, a água turva e pegajosa impregnava-se da pestilência híbrida do pecado cósmico. Apodrecido por ritos iníquos, demasiadamente hediondos para que uma sepultura conseguisse os guardar. Nessa caverna, seguia-se tal blasfêmico clamor pelas entidades transcendentes. Oh, nós te saudamos, criaturas antigas, seres criadores de nossa raça desprezível e bastarda, e clamamos, uivamos, pelo renascimento e ressurreição do grande... Catulo. Gustavo. Se pronuncia Clatulo. Ok. Desculpe. Oh, grande... Não. É Cthulhu. Tá falando no prefácio do New Gamer que eu li uma vez num livro? Claro que não, galera. Todo mundo sabe que é Kuduro. É Casulo. Cabrito. Cabrucho. Cartucho. Gente. Cala a boca, porra. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu repito o ritual e na hora que chega que eu tenho que falar o nome do bicho, alguém solta uma música alta e aí as entidades não vão saber se a gente falou certo ou não. E na dúvida eles vão achar que a gente falou certo e pronto. Por que elas iriam achar que a gente falou certo? Não é elas que querem voltar pra cá, caralho. Eu não entendo por que a gente precisa fazer toda essa frescura quando eles podem só vir aqui pronto e acabou logo com isso. Agora eles não vão nem se dar o trabalho de fingir que a gente falou o nome certo? Tá, ok, faz sentido. Então vamos lá. Nós te saudamos, criaturas antigas, blá blá blá, seres criadores de nossa raça desprezível e bastarda, blá blá blá, e clamamos, uivamos, pelo renascimento e ressurreição do grande... Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Porra! Vai tomar no cu! Porra! Aparentemente o Necronomicon não funciona tão bem assim num ritual holístico, mas sabe onde ele funcionou? Na literatura. Então peraí, a gente quase invocou uma criatura destruidora de universos só para você poder introduzir o seu vídeo. Com certeza. Howard Phillips Lovecraft foi um escritor estadunidense que viveu entre 1890 e 1937. Apesar de nunca ter feito sucesso em vida, sua obra cresceu e se desenvolveu no imaginário popular, ao ponto de se tornar discutivelmente o escritor de horror mais influente do último século, e um dos maiores da literatura fantástica em geral. Apesar de alguns críticos considerarem sua obra datada e as opiniões controversas de Lovecraft ainda causarem polêmica, é inegável que o legado e popularidade do autor só cresce com o passar dos anos, e vive atualmente uma alta nunca antes vista em termos de publicações, fã-clubes e produções artísticas. Com uma adaptação de A Cor que Saiu do Espaço sendo feita para o cinema, além do recém-lançamento do jogo The Sinking City, baseado nas obras de Howard. Mas afinal, como e por que Lovecraft é tão popular e adorado? O que existe nas obras dele que não são vistas em nenhuma outra? Qual a importância dele para a literatura e para os leitores como indivíduos? O que há nesse universo de monstros e insanidade que continua a nos apavorar ao mesmo tempo que nos fascina? É isso que debateremos hoje. Meu nome é Gustavo Garcia e você está no Balcão Pop. Capítulo 1. A literatura fantástica até então. Como Lovecraft diz em seu ensaio O Horror Sobrenatural em Literatura, o conto de horror é tão antigo como o pensamento e a linguagem verbal dos humanos. Floresceu nos tempos pré-históricos e alcançou seu mais alto desenvolvimento no Egito e nas nações semíticas. Fragmentos como o livro de Enoque ilustram perfeitamente o poder do sobrenatural no espírito do Oriente Antigo, e tais fatos baseavam-se em sistemas duradouros cujos ecos se prolongam de modo obscuro até o presente. E isso faz total sentido. Em um mundo pré-histórico repleto de incertezas e mistérios,
A criação de mitos, lendas e crenças absurdas ou fantásticas era uma das formas de explicar os fenômenos da natureza e as facetas da vida. No meu vídeo sobre ídolos eu me aprofundo mais nisso, então caso tiver interesse o link vai estar aí. Passado isso, muitas coisas fantásticas aconteceram na literatura, desde o fantasma de Hamlet até os contos de fadas, mas apesar disso tudo, a formação do fantástico como gênero literário só é formalmente aceito como fundado na metade do século XVIII, mais precisamente em 1764, com a obra O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, que daria início não apenas ao gênero fantástico, como também ao gênero de horror e à escola literária gótica. Logo nessa primeira obra já se estabeleceu inúmeros elementos que seriam explorados exaustivamente depois. Lovecraft, particularmente, detestava essa obra, e a descreveu como entediante, artificial e melodramática, mas entendeu sua importância para a literatura. Essa parafernália dramática consistia principalmente de um castelo gótico e sua antiguidade impressionante. Divagações, corredores úmidos, catacumbas insalubres ocultas, fantasmas e lendas aterradoras. Além disso, vilões nobres, tirânicos e perversos, a heroína casta longamente perseguida, o herói valoroso e imaculado, alçapões, lâmpadas que se apagam, manuscritos ocultos, portas rangentes e assim por diante. A escola gótica, por sua vez, inspirou os artifícios verdadeiros do terror cósmico, cuja corrente de autores genuínos começa com Poe. Então o HP não tinha muito apreço pelas obras que saíram da escola gótica, mas sim pelas obras influenciadas por esse movimento. Mas ainda é um pouco cedo pra gente falar desse tal de Poe. Vamos nos aprofundar um pouco mais no gótico. O século XVIII foi um período de muitas mudanças na história humana. O poder da religião sobre a sociedade, confrontado pelas ideias iluministas de racionalismo, liberdade individual e libertação, que no final do século culminaria na Revolução Francesa, gerou a necessidade para que temas considerados tabus fossem debatidos mais abertamente na literatura, sem que fossem censurados ou proibidos. Houve também, em contraponto ao avanço iluminista, um levante contra as ideias racionalistas, o que gerou a aproximação das pessoas ao imaginário e à fantasia. Tsvetan Todorov, em seu livro Introdução à Literatura Fantástica, diz: para muitos autores, o sobrenatural não era mais do que um pretexto para descrever coisas que jamais se atreveriam a mencionar em termos realistas. Além da censura institucionalizada de alguns temas, outra aplicação do sobrenatural era a expressão da psique dos autores. A penalização de certos atos por parte da sociedade provoca uma penalização que se pratica no próprio indivíduo, lhe impedindo de tratar de certos temas tabus. Mais que um simples pretexto, o fantástico é uma arma de combate contra ambas as censuras, individuais e institucionais. Os excessos sexuais sempre serão melhor aceitos pela censura se a conta for dada ao diabo. Então, tanto para criticar os que detinham poder, quanto para lidar com temas pessoais e mal vistos pela sociedade, a fantasia era um ótimo disfarce. Mas, apesar de serem marcos essenciais para a literatura, essas obras envelheceram mal como histórias de terror. O foco estava mais em usar esses novos artifícios alegóricos como pretexto para discussões sociais, mais do que, de fato, o desenvolvimento de um novo gênero focado na criação do sentimento de medo, como no geral se concebe o terror hoje em dia. Além disso, eram textos ainda muito próximos de tudo que já existia antes, com várias convenções e batidas clichês como heróis idealizados, donzelas em perigo, finais felizes e etc. Claro que há assim muita coisa interessante de qualidade produzida nesse período, mas ainda assim, no geral, são textos datados e muito esquecidos na atualidade. Os anos passaram, a literatura evoluiu e chegamos, enfim, a 1809, com o nascimento do escritor americano Edgar Allan Poe. Vejamos o que Lovecraft diz a respeito dele. Na década de 1830, despontou uma aurora literária que influenciou imediatamente não só a história da narrativa sobrenatural, como também da ficção curta como um todo. Antes de Poe, um montante de escritores de terror tinham trabalhado amplamente no escuro, sem a compreensão dos fundamentos psicológicos do fascínio exercido pelo terror e atados por uma conformidade e determinadas convenções literárias vazias, como as de um final feliz, virtude recompensada e, em geral, um didatismo moral oco, aceitação de padrões e valores populares. Os espectros de Poe adquiriram, assim, uma malignidade convincente que nenhum de seus predecessores possuía, assim como fundaram um novo molde de realismo nos anais da literatura de horror. Lovecraft também chamava atenção para os heróis de Poe, que muitos se distanciavam dos príncipes, reis e princesas comuns dos contos góticos até então. Seu protagonista típico, em geral, é um indivíduo de família antiga e condição opulenta. Soturno, elegante, orgulhoso, melancólico, intelectual, extremamente sensível, caprichoso, introspectivo, solitário e, por vezes, um pouco louco. Esses personagens em nada se originam dos primeiros romances góticos. Não são nem o herói insípido, nem o vilão diabólico. Parecem originar-se da própria psicologia de Poe, acometido de muita depressão, sensibilidade, solidão
e excentricidade exacerbada, que ele atribuiu às suas orgulhosas e solitárias vítimas. Mas Poe foi muito além da literatura de horror. Sua importância para a literatura se evidencia mais nas estruturas narrativas que desenvolveu, em especial para os contos. Voltando ao livro Introdução à Literatura Fantástica, Tsvetan Todorov também nos diz: para Poe, a novela breve se caracteriza pela existência de um único efeito, situado ao final da história, e pela obrigação que tem todos os elementos do relato de contribuir a esse efeito, de forma que tudo aquilo que não contribui para o pretexto previamente estabelecido deveria ser descartado. Essa ideia não só torna muito mais objetiva a construção narrativa do conto, como também ajuda os autores a visualizar melhor o que eles pretendem com sua narrativa, em especial nos contos, que são essencialmente menores e mais diretos. Eu já vou retomar isso, mas antes, vamos falar um pouco de outro gênero importante para a discussão. Enquanto a literatura de horror e fantasia tentava se distanciar de ideias racionalistas e cientificistas do século XVIII e XIX, a revolução industrial e o avanço tecnológico cada vez mais emergente faria surgir a famigerada ficção científica, que deu seu primeiro passo em uma obra de terror, Frankenstein, de Mary Shelley, que uniu tudo de melhor que já havia sido feito no gênero, mas ao invés de sobrenatural, utilizou de uma explicação pseudocientífica para a concepção de seu monstro. Após essa obra, a ciência foi ganhando cada vez mais espaço na literatura fantástica, até que o gênero se estabeleceu em 3 autores principais. Jules Verne, que foi um escritor francês que viveu entre 1828 e 1905, e entre suas principais obras estão Viagem ao Centro da Terra, Viagem à Lua e 20.000 Léguas Submarinas. O foco dele estava em especular o mais realisticamente possível as possibilidades da ciência e da tecnologia. Essa preocupação científica deu origem posteriormente ao chamado Hard Science Fiction, que é o gênero de ficção científica mais embasado na realidade e na lógica. Já H.G. Wells foi um escritor inglês que viveu entre 1866 e 1946, e ao contrário de Jules Verne, não dava a mínima importância se as invenções e universos dele eram cientificamente plausíveis ou não, se preocupando mais com a psicologia dos personagens e críticas sociais, políticas e religiosas, como por exemplo A Máquina do Tempo, de 1895, que nunca se propõe a explicar a viagem no tempo em si, apenas usa dela para desenvolver uma narrativa sociopolítica sobre um futuro distópico da humanidade. Pai então da chamada Soft Science Fiction. Por último, o surgimento das revistas Pulp no final do século XIX gerou logo em seus primeiros anos o escritor Edgar Rice Burroughs, criador de personagens como John Carter e Tarzan entre 1912 e 1914. As suas histórias tinham bem pouco de ciência, sendo mais próximas de uma modernização do gênero de contos de fadas. Nelas haviam heróis musculosos, princesas em perigo, ação gratuita e uma grande variedade de monstros espaciais malignos para serem combatidos pelos mocinhos. Nas décadas seguintes influenciaria toda uma geração de escritores pulp. Agora a gente já entendeu como estava o cenário de literatura fantástica até então, tanto no gênero de terror quanto no gênero de ficção científica. Vamos ver agora como Lovecraft pegou tudo isso, bateu no liquidificador e jogou na cara da sociedade. Capítulo 2. Lovecraft e o horror cósmico. Apesar da grande influência que Edgar Allan Poe gerou em Lovecraft, há algumas diferenças essenciais entre os dois. Ambos eram grandes estudiosos da literatura, mas o foco de Poe estava mais em estruturas narrativas do que temática ou gênero. Já Lovecraft, partindo de tudo que já havia sido concretizado antes dele, focou seus estudos na criação e manipulação do medo, e em quais seriam as formas mais efetivas de horrorizar o leitor. Sua máxima era: um conto é fantástico simplesmente se o leitor experimenta de forma profunda o sentimento de temor e terror. Isso faz de Lovecraft o primeiro escritor de terror a focar todos os seus esforços na descoberta do que, de fato, causa medo no leitor. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido. Poucos psicólogos contestarão esses fatos, e sua reconhecida verdade deve estabelecer para todos os tempos a autenticidade e dignidade da ficção fantástica de horror como forma literária. Com esse trecho que abre seu ensaio literário, Lovecraft estabelece as bases do que chamava de horror cósmico. O horror cósmico para ele nada mais era do que o sentimento gerado pelo terror na literatura, e apenas esse sentimento poderia qualificar uma boa obra de horror. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Segundo ele, os principais exemplos do gênero na história humana não haviam sido os da literatura gótica ou de qualquer uma dessas escolas literárias, mas sim os escritos sagrados antigos. Então há aqui também um esforço de Lovecraft para resgatar as raízes do horror no imaginário humano. O terror cósmico surge como um ingrediente do primitivo folclore em todos os grupos humanos e está cristalizado nas baladas mais arcaicas,
nas crônicas e nos escritos sagrados. Não por acaso Lovecraft inspirou-se em textos sagrados egípcios, bíblicos e etc. para criar elementos fundamentais do seu universo teológico e de horror. Em especial o famoso Necronomicon, livro recorrente nas histórias do Lovecraft, que foi inspirado no Livro dos Mortos egípcio. E a volta de Cthulhu para a ressurreição dos deuses antigos era uma espécie de deturpação do apocalipse bíblico. Outro ponto acertadíssimo da concepção do medo Lovecraftiano é a síntese que ele faz desse sentimento. De fato, todos os nossos medos, de uma forma ou de outra, podem ser relacionados ao desconhecido. O medo da morte, o medo do que vai acontecer amanhã, o medo de pedir quem ama em casamento, todos são medos essencialmente ligados ao fato de desconhecermos o que acontecerá em seguida. A incerteza, a insegurança e mistério são intrínsecos a todos os medos. Isso fez com que a abordagem literária de Lovecraft ao gênero alcançasse um espectro muito mais amplo e, logo, muito mais próximo do imaginário de nós, leitores. Outra característica dele que reforçou isso foi a forma como descrevia as emoções dos personagens e as criaturas que confrontavam. Apesar de muito verborrágicas e extensas, eram extremamente subjetivas, ambíguas e abstratas. Uma das formas mais recorrentes dele descrever uma criatura ou sentimento era usar palavras como inanimável ou indescritível. Dessa forma, ele, ao mesmo tempo que aguçava a imaginação e curiosidade dos leitores, torna possível que cada um daqueles que leem possam enxergar nas criaturas Lovecraftianas seus próprios medos e monstros, tornando a história ainda mais imersiva e íntima. Mas o que mais influenciou a visão de HP sobre o horror cósmico foram suas ideias filosóficas, o chamado cosmicismo. E, resumidamente, tratava-se de uma renúncia a toda e qualquer forma de religião ou crença no sobrenatural, dando ênfase na vastidão do cosmos e na insignificância humana em relação ao universo, sendo a vida então isenta de qualquer significado e os humanos reféns das forças incompreensíveis do vazio cósmico. Mas isso gera um paradoxo. Se Lovecraft era tão antirreligioso e cientificista, como poderia haver tantas referências religiosas, sobrenaturais e míticas em seus livros? Bem, a solução de HP foi justamente negar toda e qualquer relação ao mundo sobrenatural e fantasioso que poderia haver em suas obras. E só havia uma forma de fazer isso. Foi nesse momento que Lovecraft, para justificar seus monstros e universos, uniu a narrativa de terror com a de ficção científica de uma maneira que ninguém tinha feito antes. Capítulo 3. Como Lovecraft subverteu os gêneros fantásticos. Eis então a forma Lovecraftiana, o horror cósmico das estruturas antigas, explicadas racionalmente com a ficção científica em uma estrutura narrativa inspirada pelos estudos de Edgar Allan Poe, visando, sobretudo, causar um medo cósmico no leitor. Isso resultou no seguinte universo. A Terra no passado foi governada por monstros cósmicos, e apesar de em certo ponto eles terem desaparecido, continuaram presentes em nosso imaginário, cultura e DNA. Além do fato de vez em quando darem uma passada para falar um oi. Apesar disso, deixaram inúmeras escrituras e gravuras que indicam a volta desses monstros para a Terra em um futuro próximo, que geraria a completa submissão ou até extinção da raça humana. Os personagens de Lovecraft, então, têm contato com essas criaturas, seja através de sonhos ou investigações infelizes, e ao confrontar essa aterradora verdade a respeito da existência humana, não tem outra reação senão a completa perda de controle ou sanidade. E agora vamos ver como esse conceito subverte tudo o que existia na literatura fantástica até então. De certa forma, a obra do HP pode ser encarada como hard science fiction, já que almeja explicar cientificamente alguns dos maiores mistérios da humanidade de todos os tempos, como a existência de deuses no passado e etc., algo que nem o Júlio Verne almejaria. Por outro lado, os personagens e discussões existencialistas se aproximam muito mais da soft science fiction de Wells. Mas nós estamos falando, acima de tudo, de histórias publicadas por HP em revistas pulp, narrando encontros de humanos com seres extraterrestres e universos inexplicáveis, o que se aproxima muito mais das aventuras pulp de Edgar Rice Burroughs, só que uma versão desconstruída das temáticas pulp. Enquanto nas histórias pulp os embates de monstros e heróis era virtuoso e cheio de ação, sempre tendo um mocinho batalhando as criaturas e saindo vitorioso, os monstros Lovecraftianos eram a encarnação nua e crua dos mais nefastos e incompreensíveis males e medos da humanidade. O contato dos protagonistas com esses seres não gera nenhuma reação além do medo e loucura, o que leva quase todos os protagonistas Lovecraftianos a terminarem loucos, suicidas ou assassinados. Quero chamar a atenção para o quão à frente de seu tempo Lovecraft estava. O medo e a curiosidade de se explorar o além-cosmos só se tornou comum com o advento da Guerra Fria nos anos 60.
Por exemplo, o livro Eram os Deuses Astronautas, que tenta formular antropologicamente a ideia de que nossos deuses eram alienígenas, só foi lançado em 1968 e foi inclusive acusado de plagiar o universo de Lovecraft. Além disso tudo que eu já falei, tem mais um fator que diferencia a obra Lovecraftiana de qualquer outra. Vamos para capítulo 4, o primeiro universo compartilhado. Lovecraft, apesar de nunca ter alcançado sucesso financeiro de público em vida, conseguiu construir uma fama considerável entre os escritores e leitores de ficção pulp entre os anos 20 e 30. Foram seus admiradores que começaram a notar as ligações e semelhanças nas obras de Lovecraft, e partindo disso começaram a criar suas próprias histórias, baseando-se nas histórias do Lovecraft. E isso gerou o famigerado universo dos mitos de Cthulhu. E Lovecraft adorou a ideia, tendo não só incentivado seus colegas a contribuírem para o universo, como inclusive usando dos personagens criados pelos seus amigos nas suas próprias obras. Esse compartilhamento de personagens e universos chegou a envolver obras antecessoras a Lovecraft, como os livros Rei de Amarelo e o Relato de Arthur Gordon Pym. De certa forma, podemos ver esse pequeno fenômeno na época como um leve indício do que mais tarde seriam os universos quadrinísticos da Marvel e DC, onde inúmeros autores dão suas diferentes visões a respeito dos personagens. Ou até mesmo dá para se linkar isso à cultura de memes na internet atual. Essa visão de Lovecraft sobre pegar uma história, dar sua contribuição e passar ao próximo, fez com que seu universo se tornasse maior do que o seu nome. Hoje em dia, Cthulhu é uma marca tão grande e reconhecível quanto o próprio Lovecraft. E inúmeros autores e artistas, independentes ou não, são capazes de dar suas contribuições ao universo de maneira que soem tão reais, canônicas e integradas à mitologia quanto as do próprio criador original. Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison, Stephen King, só para citar os mais famosos, todos deixaram suas contribuições ao universo compartilhado cthulhiano. E essa liberdade de contribuição, desde autores independentes até os grandes, que mantém esse universo tão pulsante e vivo. Isso é um fenômeno que não se vê em nenhum outro universo. Pegue de exemplo do Tolkien. Os fãs das obras dele, ao criarem um tal de RPG como forma de homenagear o universo do autor, acabaram sendo processados e tiveram que modificar os nomes dos personagens e do jogo para poderem manter a criação. Esse protecionismo em relação ao legado do Tolkien tornou a sua mitologia limitada aos poucos livros escritos pelo inglês. Qualquer tentativa de agregar coisas a esse universo, até mesmo as oficiais feitas pelo filho do autor, são um pouco descartáveis e até taxadas por alguns como obras à parte. E tudo aquilo feito fora dos arquivos do Tolkien não é considerado mais do que pura fanfic. Enquanto isso, desde a HQ brasileira sobre Cthulhu até os mangás japoneses baseados em Lovecraft, são obras igualmente válidas e compartilhadas com gosto entre os fãs do autor. Literalmente qualquer um pode tentar criar algo nesse mundo, e será uma contribuição muito bem-vinda e abraçada, muito antes de ser criticada como mera fanfic. Tutu Mom. Susu, doing? Tutu Mom. Susu, studio? Tutu Mom. I literally have no. What the fuck? Once you think you're in your house. No vídeo de hoje, nós vimos como Howard Phillips Lovecraft, ao focar todos os seus esforços no estudo dos medos humanos, pegou tudo que já existia na literatura fantástica e remodelou em uma nova forma de se escrever horror, mudando para sempre os rumos do gênero, bem como da literatura como um todo. Suas obras nos levam a um universo de horror que nos obriga a confrontar os mais íntimos monstros de nossa existência, bem como sentir os mais desoladores e perturbadores dos medos. Mas há algo de muito belo nisso tudo. São experiências literárias únicas e o medo que parte delas nos ajuda a entender melhor o medo que reside em nós mesmos, ao mesmo tempo que simplesmente nos divertimos lendo histórias bem escritas. Apesar dos problemas que você possa ter com Lovecraft, a verdade é que sua obra é muito maior do que ele próprio e definitivamente vale a pena ser lida. Eu quero dar ênfase nisso porque, acima de qualquer importância literária que Lovecraft tenha, eu tô fazendo esse vídeo simplesmente para te convencer a conhecer esse autor. A maior importância que um autor pode ter é aquilo que ele vai significar para você como indivíduo. Então, dá uma chance para ele. Muito bem, agora eu queria deixar avisado algumas coisas. O meu próximo vídeo sobre Lovecraft, que eu acho que vai sair até o Halloween, vai dar um foco especial para a obra A Sombra de Innsmouth, que é meu livro favorito do Lovecraft, bem como um dos meus livros favoritos no geral. Então, para quem não leu e quer ficar por dentro de tudo que eu vou falar no meu próximo vídeo, eu vou ver se eu acho o link para download dela e vou deixar na descrição do vídeo. E até o Halloween dá tempo tranquilo para vocês lerem. Então é isso, galera. Não se esqueçam de conferir os outros vídeos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui
Não se esqueça de dar like, comentar, compartilhar com os amigos, etc. Isso tudo é muito importante pra mim. Ainda mais porque esse vídeo deu bastante trabalho. Então, muito obrigado, galera. Até a próxima e valeu!